penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Graças a Deus, Deus tem coisas extraordinárias para fazer em nossas vidas. Sabemos que o melhor Ele já nos deu, que foi o seu Filho Jesus. Mas em Jesus nós temos heranças extraordinárias para receber de Deus. Amém? Fique até o final, fique atento, porque Deus vai falar conosco. Eu já quero introduzir aqui o pregador desta noite, meu amigo e irmão Rafael. Glória a Deus, glória a Deus, shalom, aleluia. Rapaz, Rafael, deixa eu te agradecer assim, publicamente. Eu vi que está sua mãe, a esposa. Obrigado de coração. Você realmente me surpreende. Porque em meio de campanha você conseguiu encaixar aí uma agenda para nos atender. E Deus vai te honrar. Para o ano que vem, o pessoal já está me chamando aí de igreja virtual. Aí eu falo assim, amém. Então a gente está começando virtual e daqui a pouco nós estaremos presencial. E ela já vai começar assim grande, sabe? Porque nós temos pessoas que são como presentes que Deus tem colocado nas nossas vidas. E eu quero te agradecer porque você faz parte de uma delas. Sabe aquela lista dos maiores pregadores? Aí vai estar lá Rafael Passos, Pastor Leonardo, entendeu? Raul, todos que estão aqui são os maiores pregadores que nós teremos presencialmente. Você pode esperar que o telefone vai tocar, vai falar assim, varão, agora chegou a hora da gente inaugurar um novo tempo de Deus nas nossas vidas. Obrigado pelo carinho, a sua amizade. E eu quero registrar isso aqui com você. Amém, meu irmão? amém. Muito obrigado, pastor Leonardo. Eu agradeço, eu que tenho que agradecer mais uma vez esse convite carinhoso e a oportunidade de nós podermos estar juntos nesse tempo desafiador, é verdade, mas que nos traz novas oportunidades. Como você bem colocou, Tempo quem diria diferente, né? que virtualmente também continuaríamos podendo congratular e nos alegrar e continuarmos nessa comunhão, né? Então, eu saúdo realmente o pastor e todos os irmãos que estão conosco também nessa noite e agradeço. Amém, meu querido. Eu já estou preparando minha camisa. Minha camisa é o seguinte: hoje eu estou mais crente do que ontem. Então, quem lê amanhã vai entender que a gente vai sempre estar mais crente. Nós não vivemos por vista, né, Rafael? Nós não vivemos pelas circunstâncias. Eu sei que esse ano foi um ano de muitos desafios para você, né, em termos de negócios, mas a nossa vida não é por circunstâncias, né, Rafael? A nossa vida está muito além do que vivemos externamente, né? A nossa alegria, ela é de fora para dentro. Então eu quero abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família. E eu quero profetizar uma colheita extraordinária. Não aquela colheita. Claro que toda colheita exige um esforço, né? Exige plantar, arar a terra, regar. Mas o que eu estou declarando é o seguinte: é que a bênção do Senhor enriquece e não vai acrescentar dores. É essa colheita que eu quero profetizar na sua vida, na vida da Lorena, da sua mãe, tá? Dos seus negócios, que seja assim, aquela bênção
que vai enriquecer, vai suar, vai exigir esforço, mas vai ser prazeroso que Deus possa derramar bênçãos nesse nível para vocês. Que Deus te abençoe e te use na ministração dessa noite. Eu agradeço de coração e recebo todas elas. Amém. Todas. Obrigado. Quando o pastor me falou sobre o Projetando 2021, sobre falarmos, né, expectativas e o que nós cremos que Deus preparou para nós no ano de 2021, no futuro. Então algo me veio muito forte no coração. Uma marca, uma categorização para o ano de 2021, que eu creio vinda de Deus. E 2021 será o ano da bondade do Senhor. Eita, glória. 2021 será o ano da bondade do Senhor. E aí, refletindo sobre esse tema, a primeira coisa que eu logo lembrei é que Deus é bom. E a Bíblia, em diversos momentos, nos lembra disso, nos afirma isso, dizendo, por exemplo, no Salmos 34, provai e vede que o Senhor é bom. E ainda no Salmo 119, dizendo, tu és bom e tudo que fazes é muito bom. E ainda no Salmo 100, pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. E aí eu me vi confrontado logo de início. Porque se o Senhor é sempre bom, o que fará o ano de 2021 ser o ano da bondade do Senhor? Se em todo o tempo, em todos os anos, em todos os meses, em todos os dias, em todas as horas, minutos, segundos e milésimos de segundos, o Senhor é infinitamente bom. O que vai mudar não é a bondade do Senhor, pois essa é perfeita e eterna. O que vai melhorar é o meu entendimento, a minha perspectiva, a minha percepção acerca da bondade de Deus. Glória a Deus. De modo que eu vou prová-la como nunca provei antes. Não porque ela será maior, porque ela sempre foi infinitamente suficiente, mas porque o meu coração será capaz de absorver mais, de experimentar mais, de mergulhar mais na bondade do Senhor. E a consequência disso será que não só eu me alegrarei, me encherei de gratidão ao Senhor, mas nós refletiremos mais da bondade de Deus para com o próximo, para com os outros, para dentro da nossa casa, dentro do nosso dia a dia. Assim, pastor, entendendo que essa é a jornada que nos é proposta, vamos ler Gênesis, no capítulo 12, versículos 1 a 3. Gênesis, no capítulo 12, versículos 1 a 3. Essa é uma passagem das mais conhecidas da Bíblia. E diz assim: Ora, disse o Senhor a Abrão, sai de tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. E de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E nessa passagem, que é tão conhecida, que faz parte do chamado de Deus a Abrão,
há o detalhe ainda aí que Abraão ainda era chamado de Abrão. Então depois Deus mudou o nome para Abraão. Há dois aspectos muito interessantes, há dois sentidos muito interessantes. O primeiro deles é o conhecimento do caráter bondoso, abençoador de Deus. E como isso, então, se traduz também, este conhecimento da bondade de Deus, num chamado para também viver em bondade e para também ser uma bênção, para também ser abençoador. Deus chama Abraão e revela a sua bênção, revela a sua bondade. Ele lhe diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E nós sabemos que isso acontece, aconteceu e acontece, porque de Abraão, da linhagem dele, da descendência dele, veio Jesus, o Cristo. Então do homem Abraão, vem a linhagem do homem Deus, do homem feito carne, do homem traduzido, Deus traduzido homem no meio de nós, o verbo que se fez gente e nos permitiu assim ver a glória do Pai. Então a promessa de Deus, a bênção definitiva de Deus acontece porque Cristo vem na linhagem de Abraão. E é por isso que ele diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E revela assim o seu caráter de bondade para com toda a terra. Mas vai além o chamado de Abraão, vai além a revelação do que Deus tem para Abraão e para nós. Porque além do plano eterno, além de revelar e manifestar a sua bondade eterna, e revelar o plano de salvação, ali nos primórdios da humanidade, ele vai além e diz assim: sê tu uma bênção. Então, Abraão, como eu farei todas as famílias benditas, e abençoarei a todas as famílias, e assim tu sabes quem eu sou, Deus capaz de abençoar a todos. Sê também tu uma bênção na tua realidade particular, no teu dia a dia, naquilo que só você e exclusivamente você vive. Sê tu uma bênção. Manifesta, pois, a bondade que eu te revelei. É interessante que a gente vê a consciência do Evangelho aparecendo também já aqui nessa passagem. Porque Deus não dá a Abraão o chamado de ser uma bênção, de ser bondoso na terra, de ser abençoador, por meio de uma série de ordenanças, de comportamentos, de coisas que necessariamente e obrigatoriamente tinham que ser feitas ou ser cumpridas. Mas ele permite que diz assim: Abraão, como eu sou abençoador, manifesta tu, então, espontaneamente, voluntariamente, deixa brotar no teu interior a bondade. Para que assim como eu abençoo, tu também passes a abençoar. A vontade de Deus, então,
não é só que conheçamos o caráter bondoso dele, mas que a partir desse conhecimento passemos a gerar frutos de bondade. Quando nós falamos que 2021 será o ano da bondade do Senhor, será o ano em que experimentaremos ainda mais. Nós que já temos tanto para contar, nós que já temos tantas coisas maravilhosas que Deus já fez e tem feito, nós ainda experimentaremos mais da bondade do Senhor. Mas não só isso. Experimentaremos mais das bênçãos do Senhor, mas não para por aí. Nós manifestaremos a bondade do Senhor e seremos uma bênção. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Nós temos, é claro, quando nós falamos sobre abençoar e sobre sermos bons. E aí, pastor Leonardo, tem uma coisa que eu tenho aprendido. E eu não me coloco aqui como um especialista, como um médico. Eu me coloco como um paciente que compartilha o tratamento com aqueles que estão na cama ao lado. E tem uma coisa que eu tenho aprendido. Todos os dias nós temos a oportunidade de abençoar alguém. Não há uns dias sequer no qual não haja a oportunidade ou as oportunidades de abençoarmos alguém. E quando nós levantamos pensando assim, então nós estamos dispostos a cumprir esse chamado que foi dado lá para Abraão, mas que nos é dado hoje também. Ser tu uma bênção. E há diferentes formas de abençoar. Muitas vezes nós falamos, é claro, nesse mundo, necessariamente ou não, feito de coisas materialistas, a gente sabe que a gente pode abençoar alguém financeiramente. Mas abençoar vai muito além disso. E todos os dias nós podemos abençoar alguém, não só financeiramente, não necessariamente no aspecto financeiro, mas nós podemos abençoar com gestos, nós podemos abençoar com palavras. Se nós podemos facilitar a vida de alguém, nós devemos fazê-lo. Aleluia, glória a Deus. Infelizmente, meus irmãos, tem gente criando dificuldade até para quem é de casa. Mas não é esse o nosso chamado. O nosso chamado é para que, se a gente pode facilitar a vida de alguém, vamos facilitar. Seja o mais rico responsável pelo mais pobre. Seja o mais forte responsável pelo mais fraco. O mais experiente, o mais sábio, cuide daquele que sabe menos. Aquele que exerce um cargo de autoridade, a quem foi conferido um determinado poder, que é temporário, porque todos os poderes deste mundo são temporários, e o único poder eterno é o poder de Deus e a autoridade de Deus. Então, para se alguém foi conferido um poder temporário, use-o com sabedoria e com humildade para cuidar daquele que depende de você. Fazendo assim todos os dias, aproveitando as oportunidades para abençoar. Nós estamos... E aí, só lembrei agora também de um versículo interessante que diz lá em Tiago: aquele que sabe fazer o bem e não o faz, este comete pecado.
Então, de fato, nós somos chamados para expressar essa bondade de Deus todos os dias, estando ao nosso alcance e procurando também ocasião para fazê-lo. Como o pastor estava colocando, e nós sabemos bem, todos nós com certeza, nós estamos indo para 2021 saindo de um ano muito complicado. E eu refletia sobre isso, e encontrei algo que eu achei interessante. De alguma forma, todos se tornaram iguais em uma escala global. A pandemia colocou a todos sob o mesmo desafio. Nivelou. Sob uma mesma oposição, contra uma mesma oposição. Que não é também humana, que é invisível e que atingiu a todos. E eu ouso dizer que todos, de alguma forma, perderam alguma coisa. Verdade. Porque nós tivemos aqueles que tiveram perdas financeiras, mas pior, nós tivemos aqueles que perderam um familiar, um amigo, uma pessoa querida. E mesmo esses que não tiveram aí a melhor situação, vou colocar assim, de não ter uma perda assim tão difícil, de alguma forma perderam, então, talvez oportunidades. E numa última instância, todo mundo perdeu um pouquinho da sua liberdade, porque teve que ficar trancado dentro de casa. Então eu posso dizer que todo mundo, de alguma forma, perdeu algo com essa pandemia. E ela nivelou a todos do mesmo jeito. Mas, e aí nós estamos vivendo isso, é claro, o que vai nos diferenciar é o modo pelo qual nós estamos reagindo e reagiremos a essa oposição. Seremos nós egoístas, indiferentes, ou veremos a oportunidade de sermos uma bênção? Porque nos momentos de maiores dificuldades, as pessoas mais precisam de nós. E nós temos as maiores oportunidades de sermos uma bênção. Aleluia. Se eu quero ficar forte no corpo, então eu vou para a academia e fortaleço os músculos. Eu coloco uma dificuldade, eu coloco uma oposição, eu coloco um peso. E é a partir do enfrentamento dessa oposição, do enfrentamento desse peso, que o meu corpo se transforma. E eu fico forte. Então é nos momentos de oposição e de dificuldade que nós podemos extrapolar e crescermos espiritualmente e manifestarmos a bondade de Deus e realizarmos o chamado para o qual Ele nos chamou. O que é interessante também, eu estava refletindo sobre isso, talvez de todas as virtudes, talvez de todos os frutos do Espírito, a bondade é aquele para o qual mais se aplica a lei espiritual do retorno. E ela está lá no Novo Testamento, quando diz assim, aquilo que o homem plantar, isso ele ceifará. Achei interessante o pastor falando da colheita e percebi a nossa sintonia. Quer dizer, a bondade tem algo tremendo, tem algo maravilhoso nela. Porque essa virtude, a virtude da bondade, que mais traz retornos para nós. Mas muitas vezes o resultado demora.
E é isso que faz a bondade ser bondade, porque se eu fosse bom, querendo algo em troca imediatamente, já não seria exatamente bondade. Uau, meu Deus. Mas Deus fez todas as coisas de modo perfeito para cooperar com aqueles que amam a Ele e que desejam segui-lo, de modo que nenhum gesto de bondade deixa de voltar positivamente para nós. Mas eu pratico não querendo algo, eu pratico, como o pastor colocou no começo, não enxergando com olhos naturais, muitas vezes até sem perceber o que poderia acontecer. Mas de repente eu me sou surpreendido que aquele gestozinho, de um vasozinho de barro, que tentou colocar ali o seu coração num alinhamento com a vontade de Deus, eu percebo que isso volta abundantemente sobre mim. Aleluia, Deus. Então, quando eu falo de ano da bondade do Senhor, inevitavelmente eu falo do ano da bênção do Senhor, porque sendo eu bom e praticando a bondade para a qual todos os dias eu sou chamado e tenho oportunidades para fazê-lo, o maior beneficiário disso, os maiores beneficiários somos nós mesmos. Uau, aleluia. O ano da bondade do Senhor será o ano de muitas bênçãos na vida dos irmãos. Eu tenho certeza disso. É verdade que em algumas situações é muito difícil. Principalmente quando há um conflito de interesses. E eles acontecem na vida. Aconteceu na vida de Abraão. Abraão andava, ou melhor, o sobrinho Ló dele andava com ele. E eles chegaram numa situação em que eles tinham que adentrar a terra. E aí começou um conflito. E os empregados de Abraão se desentenderam com os empregados de Ló. De modo que Abraão falou, não tem como essa situação continuar desse jeito. E esse desentendimento que eles tiveram a respeito de quem ficaria com o quê, quem ocuparia qual terra, quem habitaria o quê, era uma situação de conflito de interesses, de oposição, porque quanto um queria uma coisa e o outro queria a mesma coisa. Mas Abraão, ou melhor dizendo, Deus, usando a vida de Abraão aí, nos deu uma bela lição. Porque Abraão chama Ló e diz assim, escolhe entre a direita e a esquerda. Se você escolher a direita, eu irei para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu irei para a direita. Meus irmãos, não é o campo onde você está. É a bondade de Deus que está contigo. Por isso, se tem um Ló na tua vida, bondosamente, deixe-o ir. Porque não importa se você vai estar no campo da direita ou no campo da esquerda. Você será abençoado. Porque não é o campo, é a bondade de Deus que caminha com você. Quando a gente vai entendendo isso, a gente vai se desapegando. E desapegar significa estar livre. Não é menosprezar, não é desprezar, mas é confiar que não importa onde você esteja, a bondade de Deus vai te acompanhar. Se surge um Ló na tua vida, mesmo assim, abençoa-o.
Porque a bondade de Deus sobre a sua vida não depende disso. E onde você estiver, Ele vai te abençoar. Quando a gente vai se desapegando, a gente percebe então que é precisar de nada, ou precisar de muito pouco, mas usar tudo para o bem. Eu posso ser bom o tempo todo, porque o meu sucesso não depende de pensar como o mundo. A bondade de Deus já me acompanha. Por isso eu não preciso me igualar a pensamentos mesquinhos, pequenos, nem entrar em oposição, nem entrar em brigas irremediáveis com aquele que está perto, com aquele que está longe. Eu posso ser sempre bom e manifestar o caráter de Deus, porque a minha bênção não depende dessas coisas. A minha bênção depende do Senhor e Ele é sempre bom. Diz o Salmo 23, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo e sempre. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. A bondade de Deus está comigo. Aleluia, Jesus. Como eu posso manifestar a bondade dele? Como eu posso ser uma bênção? E aí eu lembrei de fato do Sermão do Monte, por exemplo, lá em Mateus 5, onde Jesus nos deixa muito claro o caráter bondoso de Deus. Mas ele nos deixa claro dando exemplos do nosso dia a dia, exemplos práticos, aplicações reais. Quando ele diz, se alguém te ferir numa face, dê a outra. Se alguém pedir para que você ande com ele 1 milha, vai com ele 2. Dê a quem te pede e não vire as costas para quem te pede emprestado. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Uau. Então ele arrebatadoramente nos traduz da forma mais perfeita e absoluta a bondade de Deus. Pois ele diz, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celestial, que faz nascer o sol sobre maus e bons, e chover a chuva sobre justos e injustos. Então a bondade de Deus se manifesta todos os dias. Esse é um pensamento que de vez em quando eu tenho. Eu gosto tanto desse versículo, pastor Leonardo. E eu vejo o sol nascendo, começando o dia. E eu falo, mais uma vez, eu penso, mais uma vez, manifesta Deus a sua bondade. E Ele o faz para todos, para todos. Pois até mesmo aquele que é mau, e até mesmo aquele que tenta ignorar a Deus, pois Deus não é passível de ser ignorado, mas aquele que tenta, mesmo assim, ele recebe o mesmo sol, ele recebe a mesma chuva, ele recebe a mesma oportunidade. Eita, glória. E essas oportunidades se estendem de também mudar de caminho, de também mudar de vida, de também sair do caminho mau para ir para o caminho bom. E a nós, que graças a Deus e somente a Deus, temos já nos esforçado por seguir esse caminho, também nos é dada a oportunidade todos os dias de fazermos melhor, de sermos mais bondosos, de refletirmos mais o caráter de Deus. Alguns, infelizmente, têm se equivocado ainda em algumas coisas.
Eu vi alguma coisa, às vezes, de Senhor, derruba os meus inimigos. Ou ainda, eu farei porque este pensa igual a mim, então eu vou ajudá-lo. Mas este não é o caráter de Deus. A bondade de Deus diz: vocês querem ser filhos do Pai Celestial? Então, se vocês cumprimentarem aqueles que vos cumprimentam, qual é a recompensa de vocês? Se vocês orarem só por aqueles que vocês gostam, qual é a recompensa de vocês? Mas vocês querem ser como Deus? Façam nascer o sol sobre os bons e os maus, sobre os que vocês gostam e não gostam. Orem por todos. E vejam a todos como irmãos e irmãs. Ou todos como criação de Deus. Portanto, merecedores da bondade que pode emanar do teu coração e por meio das tuas mãos tocar, abençoar, por meio das tuas palavras fazer diferença, por meio do teu olhar mudar o dia de alguém e por meio da tua concessão interna, por meio de você ter que ceder algo se for necessário. Mostrar por meio da tua bondade, até para o mal, que há um caminho mais elevado, que há um caminho mais superior, que há um caminho de Cristo, e ele vai ser vivido na terra. Eu sempre gosto de pensar sobre o exemplo máximo que nós temos na palavra. E eu não pude deixar de pensar no nosso Senhor. Naquela hora derradeira. Naquela hora mais difícil. Onde açoitado, traído, ofendido, ele vira para Deus e diz: Senhor, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Eu sei que se nós pudermos viver, deixar Deus trabalhar, eu falo em primeiro lugar para mim, deixarmos Deus trabalhar o nosso coração, limpar o nosso coração por meio da sua palavra e deixar que o Espírito revele o seu caráter através de nós. E um pedacinho que a gente puder fazer como Cristo, nós seremos a bênção de Deus na terra, manifestando a bondade de Deus e dizendo: Senhor, eis-me aqui e eu estou pronto. Apesar das minhas falhas, eu serei um canal da tua bondade e da tua bênção. Se eu não tenho dinheiro, a minha palavra irá abençoar. Se eu tenho algum recurso, o meu recurso e a minha palavra e o meu gesto irá abençoar. 2021 será o ano da bondade do Senhor, porque eu creio, meus irmãos, que cada uma das nossas vidas, nós não só veremos a bênção do Senhor, veremos a bondade de Deus, provaremos a bondade de Deus, mas, além disso, manifestaremos a bondade de Deus, seremos uma bênção e veremos vidas sendo abençoadas, Deus usando a nossa vida para abençoar, manifestar a sua bondade na terra. Amém, Jesus. Esta bondade manifesta nos encherá de alegria, de gratidão, e os nossos lábios louvarão ao Senhor, que é o princípio de todas as boas coisas, que é o Pai das luzes, de onde vêm todas as bênçãos, e todos os bons princípios vêm dele e somente dele. Glória a Deus, Pai. E nós nos aproximaremos
dessa fonte eterna que é o nosso Deus, fonte de bondade, todos os dias das nossas vidas. Então eu quero pedir a Deus que abençoe a vida de cada um aqui, com bondade, nesse fim de ano, que a bondade de Deus se manifeste. E a nossa bondade não depende. A bondade de Deus, e portanto a nossa bondade também, não depende das circunstâncias, não depende do campo onde nós nos encontramos. Nós podemos abrir mão. Pastor Leonardo, temos o privilégio de ceder, porque mesmo cedendo, onde nós estivermos, Deus continuará a manifestar sua bondade. Então que assim seja neste fim de ano, que possamos crescer em bondade. Amém. E é o interessante, Rafael, dessa palavra, é que ele fala que a bondade e a misericórdia. Porque as misericórdias são a causa de não sermos consumidos. Então vem a bondade para que sejamos bons. E a misericórdia para nos lembrarmos de onde nós saímos. Porque se nós só vivêssemos desfrutando da bondade, das riquezas, seríamos egoístas, porque a nossa natureza é assim. E a natureza de Deus não é bom que o homem esteja só. Não no sentido homem e mulher, mas não é bom. Eu disse pro amigo meu que pregou domingo, dizendo o seguinte: sabe por que Deus não faz acepção de pessoas? E porque aquele ditado que diz que a gente tem que afastar as pessoas do nosso relacionamento, né? Eu disse que isso não se aplica a nós, porque que chance Rafael tem de nós, da nossa bondade atingir alguém, se ele não experiencia isso, se ele não vive perto da gente? É tão lindo quando alguém olha para nós, como eu estou vendo agora o seu semblante, e vejo a presença de Deus, e a pessoa diz: você tem algo diferente. Como é bom você estar perto de um ignorante, grosso, temperamental, explosivo, e você ser calmo. Como é que você vai dar a chance dele ser tocado? E você falou, tem várias maneiras de expressar a bondade. Uma mensagem, né, Rafael, que você compartilha. Um texto no WhatsApp, uma palavra. Hoje eu fiz uma chamada de vídeo. Olha, uma chamada de vídeo em terra de WhatsApp, quem recebe é rei. Em terra de WhatsApp, quem recebe uma ligação é rei. É ou não é, Rafael? Porque as pessoas estão frias. As pessoas não gastam tempo para falar. Rapaz, eu só estou te ligando para dizer que você é uma bênção. Eu só estou te ligando para dizer que o ano ainda não acabou. O choro pode ter durado, essa noite pode ter durado o ano todo. Mas a alegria vem pela manhã. A bondade do Senhor não está distante por causa da pandemia. A pandemia nem existe, nem existe. Por isso, Rafael, que a gente tem que trazer o reino de Deus. Né? Venha o teu reino, porque a vontade de Deus não tem pandemia. No reino não tem. O reino de Deus é gozo, paz e alegria no Espírito. Que nós possamos experimentar a bondade do Senhor. Amém. Meus amados, receba esta palavra. Ela vai ficar salva aqui no Instagram. Depois eu vou compartilhar no canal da ICNA. Assista. Olha, até entrar
um livro, você vai lendo e ele vai entrando, você vai ouvindo e ela vai fazer um sentido para você. E compartilhe, vai ficar salvo aqui. Vai compartilhando, vai compartilhando. Isso já é um ato de bondade. Ah, eu não sei falar. Então compartilhe o Rafael, ele sabe. Usa o seu irmão, usa para abençoar outros. Eu quero orar com vocês para a gente encerrar. Rafael, obrigado. Obrigado, Eu que Lorena, agradeço. por ceder aí o marido. Amável, minha irmã querida, Deus abençoe vocês. Demais participantes aqui, eu quero abençoar vocês. Pai, em nome de Jesus, certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão. Olha que coisa linda, papai. Nos seguirão todos os dias das nossas vidas, para onde quer que nós possamos ir. A bondade e a misericórdia e a fidelidade e o amor, a graça, tudo de Deus estará conosco. Pai, eu oro colocando cada lar, cada família aqui. Deus, que esta palavra possa alcançar milhares de vidas em nome de Jesus. E que possamos viver, já começando agora, no final de 2020, e entrando em 2021, o ano da bondade do Senhor. Os nossos olhos podem ter conhecido o Senhor só de ouvir falar, mas nós queremos experimentar a bondade do Senhor, a boa, a perfeita e agradável bondade do Senhor. Pai, esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Amém. Que o amor, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre a sua vida e a sua casa. Que o seu sono seja tranquilo. Não haverá insônia na sua vida. Uma noite de paz e de descanso, em nome de Jesus. Rafael, feliz ano novo, feliz Natal para você, Feliz toda a sua Natal. família. Muito obrigado, Todo mundo. amados. Nos vemos na quinta-feira no nosso canal secundário e no domingo, 10 horas da manhã, continuando, projetando 2021. Deus abençoe a todos. Obrigado, meu amigo. Valeu, obrigado, pastor Leonardo, meu amigo. Obrigadão. Valeu. Deus te abençoe. Obrigado a todos. Até a próxima oportunidade, viu? Obrigado. Conta Deus com a gente. abençoe a Tchau, todos. tchau. Tchau.